chegamos na parte da Playboy. Ih, meu Deus. Tirem as crianças da sala. Já tá quase... Não, mas não vai ter... Eu sei, tô enchendo o saco. É mais o lado sombrio por trás da Playboy. Galera, é o seguinte. Deixa eu conversar com vocês. O que aconteceu? Né? Por que é o lado oculto por trás da Playboy? Que a gente tem muita pessoa que vê só a fachada, né? Que é até aquele ditado que minha avó dizia, que é bela viola por fora, pão bolorento por dentro. E faz sentido. Faz sentido, não faz? Faz sentido. Faz sentido esse ditado que minha avó falava. Nem sei se é ditado ou não. Mas o que aconteceu? Qual que é o lado sombrio por trás da Playboy? Primeiro, teve muitos assassinatos que cruzaram com o mundo da Playboy. Eu vou falar sobre quais celebridades já foram nas festas da Playboy e como que eram essas festas da Playboy. Eu vou falar também sobre bastidores da mansão Playboy. Mais um caso. Certo. Pesado. E eu trouxe um pouco também sobre os bastidores polêmicos do reality show, que também, Playboy também teve reality show, que era eu lembro. a primeira temporada chama, acho que Girls of the Playboy Mansion. Isso mesmo. E a outra, Girls the Next Door, se eu não me engano. Girls of the Next Door. Esse segundo eu não vi. Mas são as outras temporadas, Inclusive passava na MTV. Olha. Eu lembro que eu assistia. Mas, o que é? Inclusive, tem série documental. Eu fiz um story aí que eu tava assistindo umas séries documentais sobre esse caso. No meu Instagram, @AnitaBorges. Me sigam lá. Tem duas séries documentais pra indicar pra vocês que falam bastante sobre os bastidores e o lado sombrio por trás da Playboy. A primeira, ela tá na Max. Não é publi. Poderia ser, mas não é uma publi. Ela tá na Max, tá bom, meus amados? Porque ela é do Discovery ID, mas está disponível na Max. E ela se chama Playboy, Fama e Morte. Certo. Já tem 2 temporadas. E em cada episódio conta um caso em que um assassinato cruzou com o mundo da Playboy de algum jeito. Mano, que loucura, velho. Pesado, hein? Eu trouxe aqui 2 casos pra falar pra vocês, pra conversar com vocês sobre, pra gente trocar ideia, fofocar. E se vocês quiserem depois eu posso trazer mais, ou então faço um vídeo especial só sobre isso, né? Ou uma live só sobre esse tema. Legal. Pra gente trocar ideia. Por quê? O nome original dessa série que tá na Max, que é da Discovery ID, que é o Playboy, Fama e Morte, se chama The Playboy Murders. Certo. Os assassinatos da Playboy, no caso. É uma série documental que aborda as histórias sombrias e trágicas ligadas à marca da Playboy e ligadas às pessoas que tiveram que foram associadas à revista ou à mansão Playboy. Certo. E ela vai explorar crimes impactantes, incluindo assassinato, mistério e escândalos que envolveram ex-modelos, as Playmates, que a Playmate, no caso, é a garota da capa da Playboy. Playmate do mês é sei lá quem. Playmate eram as... que aqui a gente chama de coelhinha, mas a coelhinha da Playboy é uma outra coisa que eu já vou explicar direito pra vocês. Mas de ex-modelos, Playmates, pessoas associadas a marcas e pessoas do ciclo social da Playboy. A Playboy começou como uma revista, meio pin-up, assim, quando o Ref, o dono da Playboy, ele tinha 27 anos, ele lançou... Caraca, novão, hein, meu? Novão. E existiam... e depois ele fez as boates, os Playboy Clubs, certo, né? Os bares / boates da Playboy.
em que você podia ir jantar, etc. Ou então você podia se tornar um membro do clube da Playboy, no caso, que você teria um crachá especial, um cartão, etc. E quem trabalhava sendo host, anfitriã, fazendo os drinks e servindo as pessoas que estavam ali, no caso, os homens, eram as mulheres, as coelhinhas da Playboy, no caso. Certo. Então, para fazer os clubes da Playboy, ele fez ele projetou toda essa marca das coelhinhas, que elas eram chamadas de bunny mesmo, as coelhinhas da Playboy. E as coelhinhas da Playboy eram essas mulheres que ficavam nesses clubes da Playboy, fazendo drinks e servindo os caras ali. Mas somente isso, não era nada sexual, etc. Não era os caras job. Não, mas os caras abusavam muito. Tem bastante coisa. Mano, certeza que aqueles caras davam uns tapas na bunda, falavam, caralho, e não, mais fundo que isso. Catarrada na virilha. Abuso. Caraca. Muito, vida. Mano. Você não tem noção. Você não tem noção. Eu pensei que era só, tipo, o cara dar um tapa, sei lá. Não. É pesado. E as Playmates são as meninas que saíam nas revistas. E aí, o que acontece? Essa série foi lançada... Oh, meu Jesus. Playboy, Fama e Morte, ela foi lançada em janeiro de 2023. E ela foi produzida pela Holly Madison, a ex-namorada do Hugh Hefner, o dono da Playboy, que ela também é apresentadora da série. Ela também já tinha falado algumas controvérsias em torno da Playboy antes. Não só nesse documentário que ela fez, mas aqui nesse documentário ela trouxe mais coisas. O primeiro caso que eu quero trazer aqui pra vocês, de assassinato que aconteceu da Playboy, é um caso que é o 4º episódio da primeira temporada dessa série documental. O nome do episódio é Black Bart e a Coelhinha. Tinha uma mulher, essa mulher chamada Carol Gold. Ela foi uma das primeiras coelhinhas da Playboy nos anos 60. E ela foi condenada pelo assassinato do seu marido, Charles Chuck Gold, em 1992. O Chuck, ele era conhecido por fazer performances de um personagem chamado Black Bart. Que, na verdade, esse Black Bart, ele foi um pistoleiro mesmo, real, assim, lá do século XIX. E ele trabalhava com entretenimento. Lá nos Estados Unidos, eles curtem muito entretenimento. Então, por exemplo, a gente foi na Feira da Renascença, que acontece, Renaissance Fair. Tô ligado. Que acontece sempre na mesma época, em vários finais de semana, e aí as pessoas vão vestidas de era medieval, tá ligado? Certo. E curtir o rolê. Aí tem aquela batalha de cavalo que sai correndo com a espada assim, sabe? Faz assim. E é um show esse negócio. Certo. Então, os americanos gostam dessa brisa aí. E aí, esse Chuck Gold, ele interpretava esse Black Bart, esse pistoleiro aí, e ele também fazia apresentações de faroeste, assim, de tiroteio fake, tá ligado? Como algo entretenimento pra apresentar pras pessoas ali, tá, etc. E o que aconteceu? Ele foi encontrado morto na sua casa em Phoenix, no Arizona, com múltiplos ferimentos de bala, meus amados. E aí, as investigações foram acontecendo. A Carol, foi ela que ligou pra polícia, que no caso ela falou que ela tinha saído pra jantar, e quando ela voltou, ela encontrou o marido dela ali no chão. Aí ela entrou em desespero, falou, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí as investigações foram rolando e revelaram que a Carol
junto com o seu filho Ashton Kutcher, conspiraram para contratar um assassino de aluguel para matar o Chuck. Caraca, o próprio pai. Visando. Ixi. Só um minutinho, meus amados. Liga o ventilador. Umba, 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 e. Umba, 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 e. Umba, 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 e. Umba, 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 e. Ele tá fora da tomada, se eu não me engano. E aí, o que aconteceu, meus amados? Por que ela fez isso? Por que ela conspirou pra matar o marido junto com o filho? Porque ela tava de olho no seguro de vida do cara. Porque o seguro de vida dele tava num valor estimado de mais ou menos $150 mil. E aí, só em 1997, a Carol foi condenada por assassinato em primeiro grau e conspiração. E ela recebeu uma sentença de prisão perpétua. Ela cumpriu mais de 2 décadas de prisão. E agora, em agosto de 2023, com 84 anos de idade, ela foi liberada em liberdade condicional. Só agora? Só agora. Isso aqui. Só agora. Caraca. Mas foi... Mas assim, claro, tem mais detalhes se vocês quiserem. Dá pra trazer mais detalhe aqui, senão ia ficar um episódio só falando dela, por exemplo. Mas essa Carol J. Gold, ela foi uma ex-coelhinha da Playboy, que ela trabalhou no Playboy Club original lá em Chicago, quando ele abriu lá em 1960. Perdão. Ela conheceu o Chuck Gold num resort da Playboy, em Lake Geneva, em Wisconsin. A Carol, ela já era casada com um cara, já tinha filho, ela se separou. E aí ela conheceu o Chuck nesse resort da Playboy. E os dois se casaram em 1978. Certo. Depois eles se mudaram pro Arizona, porque o inverno era muito rígido lá em Wisconsin. Eles queriam mais... Se mudaram com os filhos pro Arizona. E os dois começaram a trabalhar nos estábulos de um lugar chamado Point Tapatio Cliffs, que era um resort. E o Chuck começou a seguir nessas apresentações aí, como pistoleiro, como o herói do Velho Oeste, Black Bart. E ele fazia várias apresentações nos estábulos, em eventos de caridade, etc. E a Carol, no caso, né, no dia do assassinato, disse que saiu de casa. Como foi um assassino de aluguel, realmente ela saiu de casa pra rolar tudo que rolou. Quando voltou, viu ele caindo no chão e encenou tudo, né? No caso. Ai, meu Deus. Os promotores alegaram que a Carol mandou matar o Chuck em busca de um pagamento de seguro de aproximadamente $150 mil. E outra coisa que aconteceu também, que dizem que aconteceu. O Chuck, ele ameaçou expulsar o filho da Carol, o Ashton Kutcher, quando ele tinha 20 anos de idade. Depois que pegou o menino fumando ganja nos estábulos. Caraca. E, só que outra coisa, além disso, o filho da Carol, o Ashton Kutcher, ele também já estava viciado em Nuben. Nubank? Não, Nuban, sei lá, que é uma forma sintética de heroína. Que loucura. E aí, o segundo promotor de justiça, o que aconteceu? Por conta de tudo isso e por conta do dinheiro, da quase expulsão, de todo esse rolê das brigas que rolavam do Chuck com o filho da Carol, um promotor de justiça argumentou que a mãe e o filho já tinham tentado matar o Chuck Gold com veneno de rato uma vez. E no final, o Ashton Kutcher ofereceu $9 mil para o seu traficante, Robert William Prior, que tinha 33 anos na época, para ele ir lá e matar o Chuck Gold, enquanto a Carol tava pagando a conta do jantar que eles tinham ido jantar. Entendi. Tinha até o momento certo. Tinha até o momento certo. O Kutcher foi acusado, sim, pelo assassinato do Chuck Gold em setembro de 93. Só que a Carol Gold foi acusada só em 1995.
Sendo que o Chuck faleceu em 92. Certo. Então ela demorou um tempinho aí pra ser presa e etc. E aí, meus amados, o cara que fez tudo, né? O traficante que foi mandado pra fazer tudo, o Prior, ele recebeu uma sentença de 20 anos de prisão em um acordo judicial. E o Prior também acusou o Danny J. Goddard. Eita. Goddard. Quem é esse cara? Ele também acusou o Danny J. Goddard de ser o responsável pela execução do assassinato do Chuck Gold. Como se fosse um complô. Ou seja, isso, exatamente. Ou seja, a mãe e o filho fizeram um complô. Aí o filho chamou o traficante e falou, vai lá matar você. Aí o traficante chamou esse Danny, certo, pra ir lá e falar, não, mano, mata você mesmo que a gente divide a grana, tá ligado? Entendi. E o julgamento aconteceu em 95. Durante o julgamento, o Ashton Kutcher, que era réu nesse julgamento... Durante o julgamento de 95, onde o Ashton Kutcher, o filho da Carol, era réu, o Danny J. testemunhou contra o próprio Ashton, contra o próprio filho da Carol, e ele teve imunidade por causa disso. Só que o caso terminou... Estavam julgando o Danny Gold, no caso, que foi o cara que deu os tiros. E o caso terminou com o júri empatado. Oxe. Por causa de um jurado que ficou na dúvida. Porque não estava entendendo o que foi e pegou o outro, mas não era esse. Ficou na dúvida. E aí o júri deu empatado. Então o caso terminou com o júri empatado aí. E o cara ficou livre. E aí, depois, teve um julgamento conjunto. E o Ashton Kutcher se declarou culpado pelo assassinato em segundo grau e foi condenado a pelo menos 18 anos de prisão. Só que em setembro de 2011 ele foi liberado conforme os registros carcerários. Entendi. Então ele chegou a ser preso um tempo. Chegou. E antes de ser condenada, a Carol Gold, ela passou pelo menos 2 anos na prisão aguardando o julgamento. Ela não pagou nenhum tipo de fiança, porque ela estava gastando todo o dinheiro dela para defender o filho, né? Inclusive, abre aspas, a própria Carol disse, abre aspas, eu não tive nada a ver com esse crime. Ela falou isso antes da sua sentença no dia 14 de outubro de 1997. E ela ainda terminou falando, eu sempre amei Chuck Gold. Eita, bizarro, né? Que loucura, hein? Agora tem uma outra que eu quero... Que, mano, é uma reviravolta nesses casos que você tá falando, mano, o que tá acontecendo? Qual que é? Segundo caso que eu trouxe aqui pra vocês pra falar da Playboy. Diga. É o episódio 5 da primeira temporada, que se chama A Garota com a Tatuagem de Estrela. Existiu uma playmate da Playboy. Uma playmate... Quem lembra criança? Isso aqui é uma playmate que eu falei, gente. É a... Coelhinha. Não. Que mora na casa. Não. É a que traz o mate. Oh. Não lembro. Tava silenciando um cuzão aqui. Ah, tá. O Playmate... A Playmate é a que sai nas revistas da Playboy. Tá? A Coelhinha é a garçonete do clube. Tá. São coisas completamente diferentes. Nesse episódio, conta um pouco da história da Star Stone, que foi uma playmate da Playboy em 1977, e ela também namorou o Gene Simons, da banda Kiss. Do nada, é aleatório. Sim, exatamente. A Star Stowe, ela nasceu com o nome de Ellen Louise Stowe no dia 19 de março de 1956, em Little Rock, no Arkansas. E ela foi a modelo americana mais conhecida por ser a Playmate do mês da revista Playboy em fevereiro de 1977. Certo. Ela era de uma cidadezinha do interior, né? Era aquele negocinho pequenininho, ela queria viver a vida. Então ela foi para Las Vegas. E no Hotel Saara, em 1975, ela conheceu o Gene Simmons. Ela reconheceu ele, falou, você é o Gene Simmons, etc. Eles começaram a conversar, se interessaram um pelo outro e começaram a namorar. No caso, namoraram ali por uns 3 anos.
E a Star, ela acabou virando a musa da banda, né? Porque na época, ali nos anos 70, tinha a famosa... as groupies, né? Que eram geralmente meninas de... Tinha até menina de 12 anos, tá? Eu quero fazer um vídeo só sobre as groupies. Tinha meninas de 12 anos, 16, 18. São meninas jovens que largavam tudo pra ficar viajando com as bandas. E elas pegavam os caras das bandas e faziam tudo isso, né? Essas eram as groupies. E então ela acabou virando uma musa da banda, da banda Kiss. E na própria autobiografia do Gene Simmons, ele fala que foi ele próprio que sugeriu, que deu a ideia pra Star, para que ela enviasse o seu portfólio pra Playboy, o portfólio dela pra Playboy. Legal, boa ideia. Não é... Na cabeça dele seria uma boa ideia. Né? Porque assim, tem muita coisa, tem muita controvérsia aí. Porque assim... Você tem que pensar que até então ninguém sabia de polêmica nenhuma. Playboy era tipo uma grande vitrine que poderia mudar seu jogo. Por isso que eu falei que é uma boa ideia. Seria uma boa ideia na cabeça dele. Eu sei, só que no caso, vamos voltar um pouquinho mais ainda. Ele era um mulherengo. Ele já transou, acho que com mais de 1000 mulheres. Inclusive, ele até passou por um teste de polígrafo no reality show dele. Com a mulher e a mãe dos filhos, com a mulher e a mãe dos filhos dele, no caso. E o que acontece? Era vendido para as meninas que sim, era um mundo, nossa, você vai ser super bem tratada, você vai ganhar muito bem, você vai ser vista. Só que, por exemplo, quem era a Playmate do mês, o Ref que escolhia a Playmate do mês. E se você fosse a Playmate do mês, você era obrigada a transar com o Ref 2 vezes por semana, pelo menos. Fora as loucuras que ele fazia, de tipo, tinha muita droga, etc. Então, sabe as festas do Diddy? Que drogava pra ela ficar meio daquele jeito. E ele trazia mais garotos. O próprio Ref levava mais garotos de programa, ou os amigos dele ali pra, tipo. Entendeu? Isso aqui. Abusar das meninas e tal. Então, eram essas coisas que rolavam. E era assim: ou você faz isso, ou a gente acaba com a tua carreira e você sai daqui. Porque ele convidava e elas moravam na casa. Elas moravam na mansão. E aí, o que aconteceu? Vocês têm que assistir tudo isso, gente. Porque é muita coisa, assim. E aí vai bem coisa de, tipo... por um lado, as mulheres tinham... As mulheres, quando começaram na Playboy, falaram: isso é muito libertador, porque eu tô fazendo um nu de frente, eu tô livre, eu posso fazer o que eu quiser. Mas tudo isso era mascarado para ser um prazer pro homem, né? Para ser uma objetificação da mulher. E aí as feministas sempre caíam matando, sempre faziam protestos e um monte de coisa. E só agora, nesse Playboy Fama e Morte, e num outro documentário que eu assisti também, que é do A&E, chamado Secrets of Playboy, que a galera as namoradas do Hefner dos anos 70 até dos anos 2000 e as Playmates falaram todos os abusos e coisa que elas sofriam, tá ligado? Caralho. Era bem pesado, assim, o negócio, era bem hard, assim. Inclusive, teve uma que até pegou AIDS, tá ligado? Nossa, tá maluco, mano. Nos anos 80. Tá maluco. E aí, o que rolou? O Gene... Segundo o Jeff, um amigo da Star Stoll, o próprio Gene Simon acabou mandando umas fotos da Star para um olheiro e ele avaliou e a Star foi aprovada. Mas o que falaram nessa série é o seguinte, é que a menina era namorada do Gene Simmons e ela foi recomendada pelo Gene Simmons, um vocalista de uma banda que estava super famosa na época. O Gene Simmons já participava das festas da Mansões da Playboy, já ia pra lá, já fazia um monte de coisa. Bem rock anos 70, de que os caras vão comer todas as mulheres e é isso aí, vão comer geral, orgia, todas essas coisas, tá ligado? Então, o próprio Ref viu a foto da Star e gostou, e ele decidiu que ela ia ser a garota, a Playmate de 1977. De fevereiro de 1977. Ela foi a primeira Playmate com uma tatuagem, que ela tinha uma tatuagem de estrela.
E com isso ela começou a ficar ficou mais famosa e ganhou bastante grana. E aí ela foi pra Hollywood morar na mansão Playboy. E todo mundo queria estar com ela, era amiga de todo mundo. E assim, as festas mais loucas que aconteceram na Playboy foram nos anos 70. Bar de drogas 24 horas por dia. Sexo, coisas absurdas. Tipo assim, bem pesado, assim. Todos os tipos de droga pesada. E foi aquilo que eu falei. A Star, ela estranhou um pouco, porque ela não usava muitas dessas coisas, né? Ela não usava. E ela namorava com o Gene Simmons na época. Só que o Hef falou pra ela que, como playmate, ela teria que transar com ele também, 2 vezes por semana. E aí, ela ficava meio assim. E o Gene também era mulherengo e vivia na mansão. E aí, eles acabaram terminando. Também porque... Quando ela estava nas festas da Playboy, etc., obrigavam a usar certos tipos de drogas e beber e etc. Até quando ela ia dormir com o Hef, entendeu? Caraca. Ou com outros caras que ele obrigava ela a fazer. E aí ela começou a abusar bastante da droga, ficar viciada. Aí ela e o Gene terminaram. E aí... começou a crescer muita coisa na cabeça dela. Por quê? Ela tinha muita atenção, muita fama, droga, bebida sempre, sexo, rolava sexo contra a vontade, e ela tava continuando a usar droga pra ela se manter viva, pra ela conseguir, porque muitas das playmates falaram que pra conseguir se manter naquele lugar, você tinha que se drogar, porque senão você não ia conseguir ter aquela rotina, viver daquele jeito, não tinha como. E aí, a Star foi ficando cada vez pior. E ela percebeu que ela não queria mais viver daquele jeito. Ela não queria mais aquilo. E isso tudo foi em 1 ano, tá? Nossa. Não foi tipo 5, 6 anos. 1 ano. Caraca. 1 ano. E em 1978, a Star, ela percebeu que novas garotas estavam chegando. E ela foi percebendo que a era dela tava acabando. Porque ela era a rockstar. Ela era tipo a garota do rock, etc. Então... Nessa época, nesse ano aí de 77, foi o máximo. Mas aí depois começou a saturar. A galera começou a meio que... Tá bom, essa já virou velha, etc. E ela começou a tipo... Cara, como assim? Até ontem eu era preferida, eu tinha tudo, agora os caras vão me chutando. Porque a galera da Playboy fazia isso mesmo. As meninas ficavam mais velhas, tipo, meu, vai, entendeu? Vai embora, isso aí. Ou então, por exemplo... As coelhinhas que trabalhavam no clube da Playboy, elas viravam as coelhas mães, no caso, que elas ensinavam e acabavam protegendo as mais novas, etc. Só que essas mulheres que estavam nesses cargos mais altos, a equipe da Playboy colocavam elas para trabalhar separado. Pra elas não ficarem conversando uma com a outra, pra elas não falarem, tipo, fui abusada. Puta, eu também, o que aconteceu? Nossa, entendeu? Tudo estratégico. Tudo estratégico, tudo estratégico. E aí, depois de 3 anos que a Star fez a capa dela, ela se irritou com o Hef e falou na cara dele, falou assim, me deixa em paz. Eu não preciso de você, eu não tô mais afim de você. E ela insultou o Hef. E ele, tipo assim... É muito complicado, porque era uma relação total de abuso ali, do jeito que ele se acha... O Hef se achava o deus ali naquela ocasião. E ele era a última pessoa que você podia humilhar, ou xingar, ou fazer qualquer coisa, né? E depois que ela falou isso pro Hef, quase toda a equipe da Playboy ficou contra ela. E ela foi cortada de tudo e a renda dela foi suspensa. Tiraram ela do rolê. E detalhe, ela tinha 22 anos. Nossa. 22 anos, viciada em droga, álcool e expulsa da Playboy. Mano, ferrou. Pois é. E aí, o que aconteceu? A Playboy causou com o nome dela ali, ou seja, ninguém mais queria contratar ela, nenhuma outro tipo de balada, clube, etc. Não queriam mais contratar ela pra nada. Aí, em 1981, ela foi pra Las Vegas, ela voltou pra Las Vegas, se casou com um cara chamado Peter Maligo. Eles tiveram um filho e poucos dias depois dela dar à luz a esse filho, o Peter, esse marido dela, virou pra ela e falou assim, tá bom, agora você vai virar stripper porque a gente precisa de dinheiro. Ele obrigou ela a ser stripper pra conseguir dinheiro, pra eles conseguirem sobreviver. Caraca, que pesado, velho.
Ela ganhou bastante grana, né? Porque ela ainda ela era uma ex-playmate da Playboy. Ela era considerada, ela era conhecida. Ela ainda conseguiu uma boa grana em relação a isso. Só que o relacionamento dela não era bom. Era abusivo também. Imagina. E eles se separaram. Aí ela se mudou para Fort Lauderdale, na Flórida, com o filho. E começou a trabalhar em boate para tentar sustentar o filho dela e ela ali naquela situação. Só que, em 1986, a droga e o álcool estavam ficando cada vez mais pesado para ela. Ela ainda estava viciada, etc. Acabou indo pro job, virando prostituta por conta da grana. Em 1988, ela levou o filho para morar com a avó, com a mãe dela, no caso. Porque ela falou, ele vai ser melhor cuidado com ela do que comigo aqui. Em 1990, ela foi presa por posse de droga. E saiu e continuou na mesma, de droga e álcool, viciada e etc. E, em 1997, ela é encontrada morta. E uma coincidência ela foi encontrada morta num estacionamento, se eu não me engano, no estacionamento atrás de uma farmácia em Coral Springs, na Flórida. E quando o policial chegou, ele olhou, ele reconheceu a estrela no corpo dela e falou: olha, ela não era a ex-namorada do Gene Simmons? A playmate que apareceu na Playboy? O policial falou isso. Então, tragicamente, no dia 16 de março de 1997, poucos dias antes de completar 41 anos, a Star Stowe foi encontrada estrangulada atrás de uma farmácia em Coral Springs, na Flórida. A morte dela foi associada a uma série de assassinatos de outras trabalhadoras do sexo na área. E as autoridades começaram a suspeitarem de que era realmente um serial killer que tinha atuado ali. Porém, o seu caso continua sem solução até hoje, porque não sabem quem realmente foi esse serial killer. Porque existem muitos homens aí que acabam realmente tirando a vida de mulheres trabalhadoras do sexo, etc., do job e tal. Né? O Jack o Estripador tá aí pra comprovar. E até hoje ninguém foi preso por isso? Não. Putz, aí é de fuder, né? E outra coisa, eu também fui dar uma pesquisada mais a fundo para saber, por mais que não encontraram, né, a identidade desse cara, outras mulheres, principalmente as mulheres do job, elas foram encontradas mortas em circunstâncias semelhantes também. O que deu a indicar aí um possível padrão nos crimes, por isso que eles estavam achando que realmente era um serial killer mesmo. Entre as vítimas, entre essas vítimas que foram associadas a esse possível serial killer, estava a Sandra Kay Walters, que foi encontrada estrangulada em fevereiro de 97, poucas semanas antes da Star Stowe, e a Tammy Strunk, que tiraram a vida dela em novembro de 97. O corpo dela foi descoberto em condições que lembravam os casos anteriores. Caramba. Mas, enfim, realmente nunca encontraram. Nunca rolou. Esse daqui, gente, é o documentário que eu falei, tá? Legal, hein? Esse é o documentário que eu falei agora pra vocês. Cada episódio fala sobre uma pessoa. E tem mulheres desde do começo da Playboy, desde antes dos anos 60, até mais atual. Saquei. Aí a versão original, The Playboy Murders, no caso. Essa é do primeiro caso. Inclusive, essa é a capa do episódio do primeiro caso, que é o Black Bart e a coelhinha. Essa daqui era a Carol Gold. Saquei. Chuck Gold e Carol Gold, essa daqui, mais velha no caso, né? Essa daqui era ela quando era coelhinha, lá nos anos 60. Mano, essas fotos da Playboy me lembrou muito a última foto do Iluminado. Não lembra pra caramba? Que eles estão, tipo, juntos. Na festa, né? juntos. Mano, me lembra muito, porque ele me lembrou o próprio Hefner. Aqui, ó, o próprio Hefner aqui, mas ela tá aqui, ó.
Cara, que loucura. É estranha essa foto mesmo. O pessoal, todo mundo... Aí é o cara vestido aí de Bart Clark, sei lá o quê. Do pistoleiro. Os dois de novo. Caraca. Eita. Aqui é ela em 97, no julgamento dela. Certo. E aqui ela, com 82 anos aí. Um pouco antes dela ser liberada, em 2023. Isso aqui. Essa é a Star Stowe. Que é a ex do Jim Simons. A ex do Gene Simons, que também participou da Playboy, etc. Isso aqui. Ó, o Gene... Opa. Ó, o Gene Simons e ela aqui, ó. Ela era realmente a musa, então ela tirava foto com os caras, tá ligado? Ela era a musa da banda, assim. Ó, ela aqui, super bonita, ela. Bem anos 70 mesmo. Ó, ela aqui com a banda ainda. Tá vendo que ela era bem, tipo, a musa da banda? Cara, e ela tinha 20 e poucos anos, né? 20 anos, né? 22 quando ela foi expulsa da Playboy. Nossa, então ela era novinha. Ela era novíssima. Detalhe que ela estudou numa escola católica. Eita. Aqui ela, essa aqui é uma foto que ela tirou na Playboy mesmo, assim. Muito anos 70. Caraca, Ninoca. Casos e casos do acaso. Casos e casos e casos e casos. Caraca. E aí, vocês lembram que eu falei que nos anos 70 foram as festas mais loucas da Playboy? Nessa época, o DEA investigou, que é um departamento de polícia lá de investigação dos Estados Unidos, investigou o Hefner e a Playboy por causa de dorgas. Mano. E aconteceu um bafafá nesse caso. Porque o que aconteceu? Tinha uma coelhinha da Playboy, a Adrienne Polak, que ela, assim como outras coelhinhas, também eram obrigadas e usavam dorgas dentro da mansão e acabavam ficando viciadas. Ela morava na mansão Playboy, e aí ela começou a namorar, etc. Não sei se casou ou não, mas ela se mudou para um apartamento junto com o namorado e continuava usando drogas, etc. Ela continuava sendo uma coelhinha da Playboy. Porém, em 1973, ela faleceu de overdose no apartamento que ela morava com o namorado. E aí, ok, foi trágico, etc. Tudo que rolava, todos os abusos, assassinato, a Playboy acobertava tudo. Saquei, entendi. Entendeu? Entendi. Pra não ir na mídia, pra não gerar bafafá, não gerar nada. E aí, ok. Suave. Porém, mais tarde, depois de alguns anos, aconteceu outro bafafá. O que aconteceu? Anos 70, momento de dorgas explícitas hardcore, e tudo, né? Hardcore. O DEA já estava investigando o Hefner e a Playboy e a mansão da Playboy, porque eles sabiam que lá tinha algum envolvimento com droga, certo, e drogas pesadas. E no final, a polícia achou, né, na frente da mansão Playboy, acabou abordando e prendendo uma mulher chamada Bobbie Armstein, que ela era braço direito do Hefner. Certo. Prenderam ela, encontraram uma pequeníssima quantidade de dorgas, do branco, coisa branca do nariz. E ela foi acusada de ser a pessoa que estava comprando e levando droga, de ser a traficante da mansão Playboy. Entendi. Por quê? Os investigadores sabiam que tinha muita droga dentro da mansão e falavam, mano,
como isso acontece, o que que acontece, porque o Hefner não saía da mansão. Saquei. De nenhum jeito, ele não saía. Então alguém de lá de dentro saía, comprava, buscava e levava lá pra dentro. Saquei. Ok. Então eles começaram toda essa investigação. Até que tinham algumas suspeitas e viram e abordaram essa Bob Arnstein. E aí já pegaram ela e etc. E começou todo um julgamento ali. Eita. Em cima dela. Só que, no meio do julgamento, ela estava... não tinha terminado ainda. No meio do julgamento, ela foi para um hotel, escreveu uma carta e tomou algo para tirar a própria vida. E foi isso que aconteceu. O que ela escreveu na carta? Não sei. Não precisa também de detalhes nisso, não. Mas como alguma de despedida, alguma coisa assim. Só que muitas pessoas começaram a acreditar que o próprio Hefner armou pra cima, inclusive os investigadores, armou pra cima da Bob. Nossa. Da Bob Arnstein. Caraca. Pra quê? Pra acusar ela e limpar ele, entendeu? Entendi. Saquei. Sacou? E aí, o que você tá achando? Ela serviu de mula. Exato. Exatamente. E aí, amados, porque assim, a quantidade que ela tava era tipo super pouquíssimo, tá ligado? Do branco, etc. Então, realmente acham que armaram pra ela ali pra ela ser a pessoa que era a traficante ali da mansão, tá ligado? A que levava droga. Só que, na verdade, eles sabiam que tinha mais gente e que tinha mais coisa rolando ali, principalmente com o Hefner. Só que depois que ela acabou tirando a própria vida, meio que a investigação parou. Meio que o caso foi resolvido ali, tipo, então realmente foi ela mesma, etc. Só que os investigadores sabiam que tinha mais coisa por trás. Eles queriam continuar investigando, mas não tinham como, porque não tinham prova. E aí, depois de tudo isso, o próprio Hefner, ele fez um pronunciamento público na época, tirando dele da reta, né? E falando ali que é um absurdo, sei lá o quê, e que pena que isso aconteceu, e não tem nada na Playboy. Meio que, tipo, limpando dele da reta mesmo, sabe? Okay. E a polícia teve que encerrar o caso porque eles não tinham mais provas de drogas na mansão. Só que esse investigador, ele falou, porque assim, nesse documentário Secrets of Playboy, nesse episódio 4, teve um testemunho de uma ex-namorada do Hefner. Ela foi namorada do Hefner de 1976 a 1981. Certo. E ela admitiu que ela era a mula do Hefner. E elas sabiam quais drogas tinham, sabiam onde ficavam as drogas e quantas drogas tinham. E aí o investigador, que também apareceu nesse documentário, falou que se ela tivesse falado isso na época, com certeza eles iam continuar com a investigação e possivelmente iam achar uma prova contra o Hefner. Bem provavelmente. Só que na época ele manipulava, eram todas jovens e inocentes, ele manipulava a cabeça delas e ameaçava do tipo, não vai fazer nada aí e tal, sabe, essas coisas. Saquei. Então rolou isso daí mesmo. Pesado, né? E infelizmente foi isso que aconteceu. Caraca, com ela. Gente, tem muito mais coisa. Várias tretas. Tem muito mais coisa. Porque assim, o que mais polêmicas no caso, né, que são a exploração e o controle, ou seja, tinha uma regulamentação rigorosa. As playmates e as coelhinhas, elas relatavam que tinham regras extremamente rígidas sobre a aparência, comportamento e vida pessoal. Por exemplo, elas eram obrigadas a seguir padrões corporais específicos, ou senão elas poderiam ser demitidas se ganhassem peso, ou então se namorassem clientes. Elas não podiam fazer isso. Tinha muito controle psicológico. As ex-coelhinhas, incluindo a própria Holly Madison, falou que foi uma ex-namorada do Hugh Hefner, afirmou que o Hefner mantinha controle psicológico sobre as mulheres, incluindo restrições do que elas podiam vestir, com quem elas podiam falar, e até mesmo
quando que elas poderiam sair da mansão Playboy. Credo, mano, era uma cadeia. Muitas alegações de abuso. Muitas. Tinha o armário de medicamentos para garantir a submissão das coelhinhas e das playmates. Então, no próprio dos Segredos da Playboy, Secrets of Playboy, as ex-coelhinhas, como a própria Sandra Theodore, que foi a ex-namorada do Hefner, que ela admitiu que foi a mula, ela falou que o Hefner promovia uma cultura onde o uso de droga como quaaludes, não sei o que é, era comum, como drogas pesadas era comum. E muitas vezes realmente para manipular as mulheres, né? E elas também descreviam festas onde esses abusos aconteciam e tal. Também tinha muita rivalidade e assédio moral, rivalidade entre as próprias coelhinhas. Tinha essa rivalidade. E o próprio Hefner meio que atiçava essa rivalidade entre elas, né? Ele incentivava essa competição para manter as mulheres dependentes dele. Entendi. Porque todo mundo queria ficar com ele, etc. Entendi. E algumas mulheres relataram que elas eram humilhadas se elas não atendessem às expectativas do Hefner ou da equipe da Playboy. Tá maluco, cara. Era uma cadeia isso aí. Exato. Exatamente. Teve toda a questão do abandono pós-fama, ou seja, tá velha, então pode ir embora, não queremos mais nada com você. Então, muitas coelhinhas falaram que sofreram de depressão, ansiedade devido ao ambiente tóxico da mansão. Inclusive, a própria Hailey Madison revelou que chegou a considerar até tirar a própria vida no tempo que ela ficou lá. E é bem pesado, Porra. Teve outros tipos de casos de assassinato também. Algumas coelhinhas elas estiveram envolvidas em tragédia, como a Dorothy Stratton, uma playmate dos anos 80, que foi assassinada pelo seu marido controlador. E a morte dela acabou expondo, né, o lado obscuro da glamorização das mulheres associadas a Playboy. Ou seja, o namorado dela tava com feminicídio, tava com raiva, ciúmes dela, tá ligado? Foi lá e, enfim. Tirou a vida. Exato. Teve outras coelhinhas também que passaram por esse tipo de coisa de serem... do marido terem tirado a própria vida delas, né? Muitos questionamentos sobre o feminismo, empoderamento feminino, se é ou se não é, e etc. Esse da Playboy, eu tenho mais algumas fotos para mostrar para vocês. Mas antes disso, eu quero falar mais um pouco. Tem algumas as fontes que eu vi aqui e coisas para indicar para vocês. Tem esses dois documentários, o Secrets of Playboy, de 2022, do A&E, que é uma série documental que explora os bastidores da Playboy e inclui relatos de ex-coelhinhas, funcionários e amigos do Hefner. E esse documentário é uma fonte crucial para entender as alegações de abuso e controle psicológico. Tem o Playboy Fama e Morte, 2023, primeira e segunda temporada, que eu já falei. Também tem livros. A própria Hailey Madison, uma ex-coelhinha, ela escreveu um livro com memórias do ex-namorado do Hefner e dos desafios que ela teve quando ela morou na mansão. O livro se chama Down the Rabbit Hole. Também tem um outro livro feito pela Gretchen Edgren, The Playmate Book, que é uma coleção de histórias sobre a Playmate, incluindo menções sobre as pressões e rivalidades. E tem outras coisas. Essa Gretchen também, ela escreveu mais livros da Playboy, tá? Porque ela é autora e jornalista. Ela tem uma história do lado da Playboy, no caso, né? Ela trabalhou diretamente com a publicação da Playboy por décadas. Ela trabalhou primeiro como editora e escritora para uma revista por vários anos. E depois ela começou a trabalhar na revista da Playboy. E ela nasceu em março de 1931 e faleceu em setembro de 2015. Ela tem outros livros também. Se vocês pesquisarem o nome dela, Gretchen Edgren. Edgren. E, cara, tem muita coisa por trás. Só polêmica atrás de polêmica. Pesado, bastante coisa.
Ó, esse daqui é o Girls of the Playboy Mansion, a série lá, que a gente comentou. Aí aqui também, ó, The Girls Next Door, né? Depois que era a mesma coisa, só que mudou o nome. E aí era assim, aí mostrava elas, que elas foram umas das últimas, assim, as mais famosas, né? E aí mostra ele já velhão e elas aqui, como é que era todo o rolê. Essa daqui é a Dorothy Strayton, que o marido dela acabou tirando a vida dela. Certo. Super bonita ela, super bonita. Aqui tá ela, ó. Olha ele novão, cara. Então, aqui tá ela, ó, com o Hefner. E era sempre assim, Hefner e um monte de mulher. Porque também os homens, por exemplo, quando as mulheres estavam em eventos particulares ou alguma coisa assim, que elas estavam com uma camiseta com o coelhinho da Playboy, sei lá, o cara já falava tipo, vem aqui um pouquinho, já pegava ela, levava pro quarto e falava, ué, mas você não tá com o coelhinho da Playboy, você não tá com o logo da Playboy, então você vai me dar, tá ligado? Caraca, os caras achavam que era assim. Mano. E abusava das mulheres. Caraca. Aqui a própria... A Dorothy ainda, né? Aqui com ela com uma capa da Playboy aqui. E o Hefner. Mais uma dela aqui. Aqui é o... Nossa, ela tinha 20 anos quando ela faleceu. Caraca, novinha, mano. 20 anos. E aqui é o... Essa daqui eu não... Essa daqui é uma outra, de um outro rolê, mas esse daqui é o cara que... O marido dela. Entendi. Essa também é outra que foi morta pelo marido. Nossa, mano. Pesado, velho. Esse daqui é a capa do Secrets of Playboy. Não achei em nenhuma outra rede social, não. Nenhum streaming, tá, amados? Não sei onde tá. Aqui é o livro da Holly Madison, Down the Rabbit Hole. E aqui são os outros livros, The Playmate Book, né? E o Inside the Playboy Mansion. Tem livros aí que dá pra comprar pra vocês lerem sobre o que rolou, quais são as brisas e tal. E essa daqui é a Gretchen, que escreveu o livro. Caraca. Ela já faleceu, no caso. Nossa, bastante conteúdo. Essa foto não tá muito bem nítida, mas é ela aqui com o Hefner aqui. Ah, tá. Caraca, Ninoca, bastante E é coisa, isso, hein? meus amados. Caralho. Vocês gostaram do episódio de hoje? Que às vezes eu vou começando a falar, aí eu acho que eu tô me enrolando, aí eu me percebo de novo, aí eu perco minha linha de raciocínio e falei, será que as pessoas estão me entendendo? Que eu tô me enrolando? Será que eu tô pausando muito? Vocês gostaram, meus amados? Eu posso trazer mais coisas aqui pra vocês, pra comentar sobre, mas esses foram os casos de Hollywood, da Playboy em si. Deixa eu só comentar que eu esqueci. Famosos que já foram nas festas da mansão da Playboy. Legal. Tem uma listinha aí? Temos uma listinha. Inclusive tem imagens não, né? Tem fotos, tem vídeos dessas pessoas na internet. Todas essas celebridades já foram em festas na mansão Playboy. Ou festas da Playboy. Neymar. Leonardo DiCaprio. Ele era um frequentador habitual, especialmente durante os anos 2000. Jack Nicholson, conhecido por ser amigo do Hefner e ter uma presença regular. Charlize Theron, Sylvester Stallone. Participou de várias festas temáticas. Porque tinha várias festas. Tinha festa temática, tinha festa particular, tinha festa específica, fora da mansão, dentro da mansão. Então era um rolê bem assim. Elvis Presley. Caraca, até ele. Um dos primeiros grandes nomes a frequentar a mansão nos anos 60, 70. Era o Elvis. El Wallace. Justin Timberlake. Ele compareceu às festas durante a sua ascensão da carreira solo. O Drake também já teve em eventos mais recentes da mansão. Kanye West já participou das festas de aniversário e outros eventos. Snoop Dogg também. O Naldo. O Jimmy Kimmel também era um frequentador dos eventos de caridade que a Playboy também fazia e de festas anuais. A Ellen DeGeneres também teve em eventos filantrópicos organizados pelo próprio Hefner. Chris Rock,
Todo mundo. Aí cara. tem Shaquille O'Neal, Dennis Rodman, Mike Tyson, Kim Kardashian, Paris Hilton, Hugh Grant e Donald Trump. Até ele. Até ele esteve em algumas festas da Playboy antes da sua entrada na política. Ele sempre foi meio da festa, etc. Tanto é que lá no começo, quando tinha aquele... como é que é o nome daquela balada de Nova York? The Edge. Não, vida. Era uma balada dos anos Viper 70. Não, de Nova York. Estúdio 54. Certo. Estúdio 54. Ele, quando inaugurou o Estúdio 54, ele foi um dos primeiros a entrar. Olha só. Ele com a mina dele na época. Que loucura, mano. Que nunca ia imaginar, velho. Não é? Nossa. Não Aleatório é? demais.